Olá, sou Andressa de Oliveira, acadêmica do curso de Pedagogia. Farei a socialização do trabalho de estágio curricular obrigatório 1 na educação infantil. A área de concentração, metodologias de ensino. Então, o tema se pauta pelo processo do planejamento na educação infantil. A justificativa, então, optou-se por estudar o processo do planejamento na educação infantil para que vise orientar o docente de forma que garanta informação, qualidade, eficácia no processo de ensino-aprendizado atrelado à Base Nacional Comum Curricular BNCC. Objetivos. Então, através das propostas desenvolvidas, as crianças têm a tarefa de alcançar alguns objetivos. Recontar uma lenda através do teatro de palitoches. Neste contexto, a coordenação de suas habilidades manuais e artísticas, desenvolver e praticar a fala e linguagem. Na aula de artes, então, confeccionar uma dobradura bidimensional, identificar as partes dos olhos, boca, nadadeiras frontais e caudais. Na oficina de culinária, um patê de atum, com o objetivo de manipular os ingredientes, noções de quantidade, tempo, medida e diferentes materiais. Na aula de alemão, relacionar a linguagem escrita, oral, escuta e trabalhar a memória. Na oficina, então, de robótica educacional, desenvolver atitudes de participação e cooperação, comunicar suas ideias com o grupo, estratégias ao lidar com conflitos nas interações com os colegas. Fundamentação teórica. A área de concentração escolhida, então, como havia falado antes, foi metodologias de ensino, onde o tema é o processo do planejamento na educação infantil. Este estudo qualifica o processo do planejamento na educação infantil com o intuito de orientar o educador para que possa ter respostas quanto às progressões no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. De acordo com Schmidt, 2006, página 2, o objetivo principal do planejamento é possibilitar um trabalho mais significativo e transformador na sala de aula, na escola e na sociedade. Vale ressaltar que a criança seja o centro no momento do planejamento e que as atividades são para desenvolvimento pleno, seguindo os campos de experiência conforme a BNCC estabelece. O processo do planejamento assume um lugar dominante, de suma importância e responsabilidade, com um trabalho intencional sobre as crianças para o seu desenvolvimento e aprendizado, e a programação de atividades com estruturas diversas ao qual o docente pretende aplicar, que seria a quantidade de tempo, atividades a serem desenvolvidas, rotinas e cuidados, brincadeiras. O docente precisa estar atualizado às novas tecnologias, sempre inovando e questionando, revendo o que se aprende e o que se ensina. Desta forma, é importante que o educador tenha um fundamento teórico diversificado, não se delimitando, pois existem muitas metodologias, muitos recursos. Então, é ali que o educador ele pode enriquecer com materiais para o seu planejamento. Os principais autores que fundamentaram essa pesquisa foram Schmidt, 2006, Osteto, 2000 e BNCC 2018, onde as ideias dos autores corroboram com o meu trabalho e certificam que esse processo se torne válido. Metodologia. O trabalho que eu fiz, então, é uma pesquisa bibliográfica qualitativa. O estágio ocorreu na instituição concedente Espaço Mundo Encantado. O estágio foi de uma grande oportunidade prática. Sobre os conhecimentos teóricos adquiridos, foram bem desafiadores, porém de fundamental aprendizado e experiência. O tema do projeto de pesquisa da turma Mundo Mágico é sobre a Amazônia. Naquela semana a regência foi toda em cima de lendas. A oficina
as oficinas que eles têm, então, corpo, ritmo e expressão, artes, culinária, língua alemã e língua inglesa. E tem a robótica educacional, que antes era a robótica sustentável, aí passou para a robótica educacional. Fizeram teatro de palitoches, em cima da lenda De Onde Vem o Fogo, a dobradura da lenda do peixe-boi, patê de atum era sobre a lenda do pirarucu, o jogo da memória foi sobre animais, então, e teve, então, na robótica educacional, a estreia dos robôs e tapetes pedagógicos, então foi explicado ali como funcionava as atividades, para eles terem esse primeiro contato com os robôs e o tapete pedagógico. Observação. A instituição de ensino da realização do estágio é Espaço Mundo Encantado, que tem sede em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Ela é uma instituição particular e conta com algumas vagas em que o município disponibiliza. Conta com uma infraestrutura física, com 2 andares, 3 salas para atividade bem estruturada, refeitório, cozinha, área coberta com piscina de bolinha, 2 pátios externos com brinquedos, a árvore frutífera em um deles e também uma casinha com brinquedos. 2 banheiros, lavanderia e sala de recepção. Os professores são formados na área de atuação, outras estão em constante atualização, em formação continuada. São turmas por idade, onde atendem crianças com 4 a 12 anos. No momento do estágio, possuía 47 alunos. O horário de funcionamento iniciando às 6 horas e 30 minutos e com o término às 18h30. Roteiro de entrevistas e planos de aula. O roteiro de observação, basicamente, eu fiz logo nos primeiros dias, onde as informações foram imediatamente cedidas pela equipe pedagógica, no que abrange a organização em relação à instituição educativa, a infraestrutura, o projeto político-pedagógico. Dialoguei com algumas professoras sobre o tempo em que lecionavam na escola, sua carga horária de trabalho e formação. Os dias de regências, então, foram de segunda a sexta, por 5 dias úteis, e a carga final, então, de horário foi 20 horas. O projeto de estudo era sobre a Amazônia. Os planos de aula da educação infantil contemplam cada campo de experiência conforme a BNCC. Para os planos de aula referente então ao projeto de estudo sobre a Amazônia, eu selecionei algumas atividades, que então fora teatro de palitoches, encenar a lenda, dobradura referente à lenda do peixe-boi, culinária sobre a lenda do pirarucu, animais em língua alemã, que era o jogo da memória, e conhecer os robôs e o uso do tapete pedagógico também. Vou falar então um pouquinho sobre a vivência do meu estágio, através dessa oportunidade de colocar em prática tudo o que já sabemos em teoria, só tem a agregar no nosso desenvolvimento quanto profissional. A experiência vivida nos proporcionou assimilar de muitas formas a parte prática. Assim, conseguimos fazer uma avaliação do que é válido e no que é preciso melhorar. É um momento esperado por todos que fazem a graduação. É a nossa base de experiência para a nossa carreira docente, com uma troca mútua de saberes e relações entre escola, docente, discente e comunidade. O momento de observação é de suma importância. Acredito que todas as fases e etapas vêm para agregar aos nossos saberes. Na observação, consegui perceber como cada coisa funciona, permitindo identificar comportamentos, um instrumento de grande relevância para a obtenção de dados, um norteador para qual caminho seguir e contribuindo para aprimorar o processo.
as atividades propostas para que os alunos desenvolvessem e obtiveram um resultado positivo e em outros momentos de incerteza por fatores externos. Bom, aqui então ficou as referências. Aqui eu menciono então o Ministério da Educação Brasil. A menção no trabalho científico BNCC foram as competências, habilidades e intencionalidades educativas. E logo abaixo tem o Congresso Nacional de Educação, onde eu mencionei Schmidt. E agora eu vou passar então para uma mensagem final. O processo do planejamento na educação infantil, um norteador importante para o professor. Obrigada, assim encerro os meus slides da socialização do estágio curricular obrigatório 1 na educação infantil.